tá? Então, as teorias de origem da vida aí. É no caderno 6, frente 2, módulo 25. Olha só. Primeira coisa, a discussão, né? O que é uma teoria? Porque muita gente fala, e conversem comigo, por favor, que teoria é algo que não foi comprovado. É isso mesmo? Teoria é algo que não foi comprovado? Não. Né? A teoria tem comprovação. Né? Se a gente fosse falar rapidamente as etapas do processo científico, a gente teria aquilo que vocês aprendem no fundamental, né? A observação. Né? Então tem uma observação. Ó, observei um fenômeno. Estou lendo um fenômeno. Eu vou tentar explicar esse fenômeno. Por isso eu crio hipóteses. Né? Então, por exemplo, eu deixei a minha caneta caiu aqui, ó. Ela, daqui de cima ela veio parar aqui embaixo. Eu posso criar duas hipóteses. Eu posso de fato perceber que ela desceu, ou posso imaginar que, sei lá, o planeta subiu. Então, eu coloco essas hipóteses à prova, inclusive prova prática, né? Que nem estão falando aqui, um esqueminha que não é tão correto. Então, eu coloco essas hipóteses às práticas, ao teste, e eu descarto aquelas que eu não puder provar. As que eu mostrei a partir da prática, a partir da experiência, que funciona, eu chamo de teoria. Então, a teoria não é algo que não foi testado ou algo que não foi provado. É algo que passou por um crivo, passou por um teste, né? Foi colocado em prática. Agora, para eu ter uma lei, eu teria que ter uma generalização dessa teoria. Então, a aplicação dessa teoria, ela seria em qualquer situação, qualquer hipótese, ela seria geral, tá? Então, essa seria uma forma de você diferenciar o que é hipótese, o que é teoria e o que é lei. As hipóteses, de fato, não foram testadas. Quando colocadas a teste, as que deram correto, elas viram teorias, por assim dizer. E as teorias, quando aplicadas de forma generalizada e continuam a funcionar, eu chamo de lei. Né? Então, mesmo esse conceito de lei ele é muito raso. Né? O que é a lei? É uma teoria generalizada. Não. Tem uma lei, ela pode ter várias teorias que a expliquem, tem algumas diferenças, mas só para a gente ordenar as coisas. Tá? Porque você não vai sair por aí falando a teoria é o que não foi provado. Senão um monte de coisa que a gente vive hoje é teórico. Não quer dizer que nada foi provado, pelo contrário. As teorias são provadas sim. Só que hoje a gente tem uma escala de tempo, né? Demora para você, enfim, entender uma nova lei, tá? Nessas teorias de origem da vida, significa que tem algumas que são testadas, os testes não dão certo e os testes dão certo. Então a gente vai fazer nós vamos ter um vislumbre um pouquinho dessas ideias para a gente entender as correntes, né, do pensamento, tá? Então a gente tem como início as teorias criacionistas, fixistas e a teoria do design inteligente, tá? Dessas teorias aqui, né, essas teorias, elas não são científicas, porque também existe isso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, teorias que são científicas e teorias que não são científicas. Então essas elas não são científicas, isso significa que elas não passaram pelo crivo da ciência. Então, quando essas hipóteses foram colocadas a testes científicos que são padronizados, elas foram descartadas. Mas tem gente que pensa assim, né? Então a gente vai dividir o que é científico e o que não é científico. A ideia da criação, né? A ideia de uma divindade que criou, ou a ideia do grande arquiteto que te desenhou, tá? Ou então mostrar que os seres não sofrem alteração ao longo do tempo, o fixismo, ok?
Então, a vida foi criada da forma que ela é hoje, a vida é imutável e estável, né? Saiu recentemente, né, e aí fiquem atentos ao vestibular com esse tema, que evolução e origem da vida já é alguma coisa que aparece bastante, principalmente parte de evolução. Apareceu recentemente, acho que na semana passada, uma reportagem mostrando que algumas pessoas estão nascendo com uma veia a mais. Vocês chegaram a ler isso? Chegaram a ver? As pessoas estão nascendo com vasos sanguíneos a mais na região do antebraço, né? Isso é bem interessante na região do antebraço. Por quê? Porque mais do que nunca a gente tem mexido, né, com a coordenação fina, celular, videogame, computador, esse tipo de coisa. Não que seja um processo evolutivo, né? Que nem falando um pouquinho da evolução. Tem gente que nasce sem o dente do siso. Então, a evolução diz que os indivíduos são selecionados pelas características que apresentam. Então, não é um processo direcionado, eles são selecionados. Tem pessoa que nasce com o dente do siso e pessoa que nasce sem o dente do siso, sem o dente do siso. Se for uma vantagem de sobrevivência nascer sem o dente do siso, significa que o número de pessoas sem o dente do siso vai aumentar, vai alterar a frequência gênica, tá? Tem pessoas que nascem com esses vasos sanguíneos a mais na região do braço. Se isso for uma vantagem evolutiva, daqui a alguns anos, for uma vantagem de sobrevivência, daqui a algumas centenas de anos, todas as pessoas nascerão com essa veia, esses vasos a mais no antebraço, né? Então apareceu uma característica nova, ela surgiu de forma aleatória por mutação, variabilidade genética. Agora precisa ver se ela é positiva ou negativa, se vai trazer um benefício ou não, né? Então, os seres sofrem modificação. A vida não é imutável e estável, né? Do ponto de vista científico. Eu acabei de te dar um exemplo recente aí de uma semana, tá? A primeira ideia de origem da vida, eu acho que o homem pensou na origem da vida a partir do momento que ele passou a ter consciência do que ele era, né? Então, eu sou um ser, né? Eu tenho essa capacidade. Quem foi o primeiro? Eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? Você já pensou nisso alguma vez? A primeira ideia, que é uma ideia antiga, uma ideia aristotélica, né? Uma ideia aristotélica, sei lá quantos mil anos atrás, foi a ideia da abiogênese, que é a ideia da... Espera aí que não ficou bem essa cor. Que é a ideia da geração espontânea. Cara, essa ideia é muito estranha, né? A abiogênese é a tal da geração espontânea. Eu tô aqui bonitinho, de repente sai um ser vivo, né? Lógico, não foi um achismo, né? Mas olha como era o viés de interpretação do cara. Eu tô aqui analisando um lago, um laguinho, ali parado olhando para esse laguinho. E esse laguinho tá cheio de lodo, né? Esse laguinho tá cheio de lodo. Aí quando eu vou olhar o lodo mais perto, eu percebo que tem uns vermezinhos no lodo. Tem lá rastejando uns plateumintes, né? Bem pequenininhos. Aí eu olho lá, tem um girininho, né? Eu olho, tem um sapo. Tem um tronco de árvore, tem uns crocodilos. Não, lago da hora, é isso que eu tô olhando. Então, que relação esses caras fizeram, né? Eles fizeram a seguinte relação, que do lodo tá nascendo o vermezinho lá, o plateuminto. Que esse plateuminto tá virando girino, girino virando sapo. E aquele tronco lá que tá boiando é uma forma de transformação em crocodilo, em jacaré. É muito estranho, mas é uma forma de pensar diferente. Por isso a gente chama de teoria, né? Mas nesse caso aqui, é só para a gente poder comparar, tá? Então, que os seres vivos surgem da matéria bruta, inanimada, né? Tem um outro cara aqui, um tal de Kelvin, já ouviu falar?
ele escreveu um pouquinho sobre esse assunto e existiam livros desses caras com fórmulas que mostravam como tinha receita para surgir vida. Então, se eu pegar um vaso, uma ânfora, né, colocar trigo aqui dentro e uma camiseta suada, e deixar isso aqui lá no paiol, não, lá no... Ah, esqueci o nome, onde os cavalos dormem lá, surgiu o nome agora. E deixar isso lá, isso, celeiro, obrigado. E deixar num celeiro por 3 noites, esse trigo com a camiseta fedida vira rato. Sai um ratinho aqui da brincadeira. Né? Tá falando que isso virou rato. Não, na verdade, isso atraiu um rato, né, para se alimentar. Mas essa era a visão dos caras, tá? Que os vermes surgem de corpos, cobras e rãs surgem do lodo dos rios. Então, um corpo em decomposição, na verdade, não. Ó, aquelas larvinhas de mosca já estavam em você, né? Quer dizer, já estavam em você, não. Que o seu corpo, o corpo em decomposição, foi virando essas larvinhas que viraram mosca. É uma ideia que, da forma como ela está apontada, a gente descarta. Mas segura essa ideia para mais tarde, tá? É lógico. A partir do momento que eu tenho uma hipótese e coloco essa hipótese à prova para ela ser uma teoria, as pessoas vão testar, né? E aí, como teste contra a abiogênese, surge a ideia da biogênese, né? Então, o primeiro experimento de Red, né, o italianinho lá falou, não, gente, vocês estão muito doidos, ó. Não é a carne que está virando mosca. É só eu tampar com uma gaze aqui, ó, com um paninho aqui, e o que acontece, na verdade, é que a mosca põe os ovos na carne, vai embora, esses ovos eclodem e viram larvas que comem a carne. Então, a carne não está virando mosca, né? E sim a mosquinha do ambiente está colocando lá os ovinhos, né? Então, isso mostra como a parte da geração espontânea está totalmente descartada. E aí eles complementam, né? O ser vivo, ele só se origina de outro ser vivo pré-existente. O que para mim não responde à grande questão, mas não sei para vocês. Mas se eu falo que um ser vivo surge de outro pré-existente, a primeira coisa que eu pergunto é: da onde veio o primeiro? Então eu costumo dizer que a teoria da biogênese é só uma contraposição à teoria da abiogênese, descartar a biogênese, mas que não explica de fato de onde veio o primeiro ser vivo. Anos depois, né, vem lá um tiozinho chamado de Pasteur, do processo de pasteurização, que você já ouviu falar, e ele vai até o nível dos micro-organismos. Não. Se eu pegar um caldo nutritivo, um meio de cultura, deixar ele fechadinho, né, esquentar ele, matar os micro-organismos, enquanto ele estiver fechado, não cresce nada. A partir do momento que eu abrir, os micro-organismos crescem porque eles caem aqui dentro do ambiente. Tá? Então, isso nos dá hoje o que a gente chama de processo de pasteurização. Lógico, se eu esquentar, eu mato os seres vivos e aí eles não vão crescer lá dentro. O meu material fica mais tempo sem estragar. Tem algumas teorias que são totalmente bizarras, mas que eu tenho que falar. Né? Essa teoria aqui, ó, da panspermia, uma das teorias mais, entre aspas, aceita na comunidade científica americana, sei lá, né? A vida no planeta Terra é extraterrestre. É isso que diz a ideia da panspermia, que um meteorito, qualquer coisa que foi, trouxe os seres vivos para o planeta Terra. A primeira coisa que eu enfatizo é, para mim, isso não é uma teoria de origem da vida, porque não explica a origem da vida, né? Ela explica o quê? A origem da vida no planeta Terra.
E eu fico pensando assim, ó, imagina um meteoro, um meteorito, você sabe, né, tá vagando no espaço por não sei quanto tempo, né? Sei lá quanto tempo está vagando esse meteorito no espaço, vindo de um planeta que provavelmente tem uma composição química que levou ele a ter um ser vivo, e ele está no vácuo, vagando por sei lá quanto tempo. Aí, de repente, ele é atraído pelo campo gravitacional da Terra. Aí ele vai entrar na nossa atmosfera, ele vai entrar em chamas, vai inflamar. Aí ele vai colidir, você tem um choque, numa atmosfera diferente da onde ele veio. Então, assim, ó, eu acho que a chance da panspermia dar certo é muito irrisória. É muito pequena. Porque você tem muitas alterações de condições para que até que ela aconteça. Você falar que existe resquício de, sei lá, seres parecidos com bactérias de outros planetas é uma coisa. Falar que ela veio para cá quando um meteorito e outra, como é que se formou esse meteoro? Foi a explosão do planeta e o ser vivo continuou vivo, né? Então assim, para mim é muito estranho pensar nisso. Tá muito estranho. Mas tem gente que fala, ó, pode ser que tenha ocorrido, né? Enquanto ninguém achar uma evidência, a gente só vai citar, tá? Agora, qual que você vai colocar no vestibular? No vestibular você vai pôr essa aqui, ó. Oh, meu Deus. Você vai colocar a teoria da evolução molecular, tá? Teoria da evolução molecular. Essa daqui é aquela que a ciência testou bastante, talvez vocês tenham visto já nas aulas de química, né? Os experimentos de Oparin, de Miller, né? Que fala que, o nome diz, né? Evolução molecular, que a vida surgiu da associação dos elementos químicos simples em elementos mais complexos, né? Então aqui se fala qual seria a composição do planeta Terra há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, analisando resquícios de outros planetas, né? Analisando amostras daquele gelo, né, eterno, o cara perfurou lá, pegou amostras da atmosfera de sei lá quanto tempo atrás, o que que teria nessa atmosfera? Né? O que que teria no planeta? Então, água no estado líquido, né? Então, o planeta precisa de água, por isso se diz tanto sobre a busca de água em outros planetas hoje, né? Porque assim, a nossa vida provavelmente a nossa vida se baseia em água, né? Então a gente procura a vida como conhecemos. Então, super importante descobrir aonde tem resquícios de água em Marte e tudo mais, tá? Então a água como fonte de hidrogênio, né? Quais eram aqueles elementos químicos essenciais aos seres vivos que a Simone já falou para vocês? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, né? Chump. Aqui você tem os 5 elementos químicos essenciais aos seres vivos. Por quê? Porque entram na composição do DNA, tá? Então o fosfato é mineral, fósforo mineral, PO4, né? Agora, nitrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio tem que ter alguma fonte. Então, aqui ó, nitrogênio, vapores de amônia, né? Carbono a partir do metano. Então eu já tenho carbono, hidrogênio, oxigênio na molécula de água, nitrogênio e o fósforo, que é um mineral, está aqui na forma de rocha, tá? Então eles deduziram, ó, que essa seria a atmosfera primitiva necessária a um ser vivo. Então tinha que ter metano, amônia, água, para compor os elementos essenciais aos seres vivos. Bom, para eles reagirem, eles precisam de energia. E tem energia? Tem. Você tem muita radiação, né?
porque não existia camada de ozônio, por exemplo, e você tem a radiação aqui UVA, UVB, e você tem calor, né? O calor como a faísca. Então, o que esses caras fizeram? A gente só não sabia qual era a concentração de cada item desse. Então, nos seus experimentos, eles fizeram vários balões de ensaio com concentrações diferentes dessas substâncias, tá? E deixaram rolando lá. O que foi encontrado? Aminoácidos, tá? Glicose e adenina, que são 3 componentes, né? Adenosina trifosfato, ATP, que é a molécula energética, glicose, que é um monômero, né, do açúcar, que obtemos energia a partir daí, e os aminoácidos como estrutura componente das proteínas. Então, na evolução molecular, que é um tipo de abiogênese, porque eu estou falando que o ser vivo veio de onde não tem vida, simulando essas condições, eu consigo mostrar que tem formação de moléculas complexas a partir das moléculas mais simples, tá? Por que talvez eles não tenham achado uma célula aqui nesse experimento? Porque o planeta teve um fator que eles nunca vão conseguir testar. Alguém tem ideia de que fator é esse, que possa ser esse fator? Que na prática você nunca vai conseguir simular? Não? Qual que é a idade do planeta? Isso. A idade do planeta é 5 bilhões de anos. Estimativa. Qual a idade do ser vivo? 3,5 bilhões de anos, estimativa. Isso significa que o planeta teve essas reações acontecendo por 1,5 bilhões de anos. Talvez, se essas experiências fiquem acontecendo por 1,5 bilhões de anos, surja um ser vivo, né, nos seus ensaios. Tá? Então, qual teoria de origem da vida você vai aplicá-la no vestibular? Você vai colocar a evolução molecular, que simulando condições de uma Terra primitiva, uma atmosfera primitiva, conseguiram a formação de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Essa mistura de moléculas complexas se dá o nome de coacervado, tá? E aí o ser vivo surgiu nesse coacervado. Eu só queria que você tivesse atento à situação de que não existe nesse modelo teórico oxigênio na atmosfera primitiva e não existe CO2. Então, ó, oxigênio e gás carbônico não fazem parte da teoria da evolução molecular, tá? E hoje você sabe que a atmosfera é bem diferente, né? Inclusive cheia de oxigênio e gás carbônico. Então, provavelmente, qual foi o primeiro ser vivo? Foi uma célula eucarionte ou procarionte? A mais simples ou a mais complexa? A mais simples, né? Provavelmente procarionte. Se diz, inclusive, que foi um ser mais simples do que um procarionte, só para você ter uma ideia. A gente fala procarionte para tentar entender como isso acontece, né? Que primeiro é mais simples, depois mais complexo, tudo bem, mas que isso não exclui a chance de ter coisas mais simples que hoje não existem mais, tá? O que ele tinha disponível no coacervado para comer? Glicose. Glicose é o alimento, né? Você conhece um processo químico que usa direto a glicose, sem nenhuma outra intervenção? Conhece. Fermentação. Né, que vocês viram lá na frente, 4, se não me engano, a parte de fermentação. Então, a fermentação, a forma de obtenção de energia a partir do coacervado por um ser heterótrofo, libera CO2 na atmosfera.
Então, primeiro veio o CO2. Muita gente acha, primeiro veio a fotossíntese. Não, não veio a fotossíntese. Porque para ter fotossíntese tem que ter o CO2 antes. E não tinha nenhum nem outro. Então, uma reação química feita pelos procariontes, que são as bactérias, tá? E que obtém diretamente energia de um jeito mais simples, mais rápido, é o processo de fermentação. Então, a fermentação alcoólica libera CO2 na atmosfera. A partir do momento que o CO2 está na atmosfera e eu tenho luz solar e tudo mais, pode surgir a fotossíntese. Então, primeiro eu tenho, heterótrofos, por isso que a gente chama de origem da vida origem da vida heterotrófica, tá? Aí depois surgem os autótrofos, então aqui os que fazem fermentação, e por último, os que fazem respiração. Por quê? Porque agora que eu tenho CO2 e está rolando a fotossíntese, eu tenho a produção do O2 que entra na atmosfera, né? Então, por último, os heterótrofos que fazem respiração. Aí os caras falam, senhor, essas condições hoje, elas poderiam existir? Já pensou que da hora o cara vai lá e entra num vulcão e descobre que tem a formação disso, né? Que tem lá esses componentes formando os primeiros seres vivos? Muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque na ideia original, você não pode contar nem com CO2 nem com O2. Muito do O2 hoje formou a camada de ozônio que filtra as radiações. Então, um dos fatores essenciais para a evolução molecular não existe mais, que é a radiação UVA e UVB em alta concentração, em alta quantidade. Tá? Então, se ela aconteceu, e pode ter ocorrido, o primeiro ser vivo era um heterótrofo fermentativo, liberou CO2 para a atmosfera, possibilitando o aparecimento do autótrofo, e bactéria faz fotossíntese, tem algumas que fazem também. Essa fotossíntese libera oxigênio, permitindo a respiração na sequência. Tá? E a teoria científica que a gente vai pôr no vestibular, que é a teoria da evolução molecular. Então, moléculas complexas se originam a partir de moléculas mais simples. Tudo bem? Vivos? Diferente é que a aula conceitual ela te dá mais sono. Na genética, pelo menos, você dá uma quebrada com umas continhas. Se tudo bem, ninguém me responde nada, vamos lá. Exercíciozinhos na página 21, Um exercício da Unicamp, tá? Então ele está mostrando o experimento que os caras fizeram, né, do Miller aí. Qual a hipótese testada por eles? Então, o que ele está testando aqui é a teoria da evolução molecular. Né? Vamos escrever aqui a evolução molecular. Né? Cite um produto obtido que confirmou a hipótese. Aminoácidos. Né? E como se explica que o oxigênio tenha surgido posteriormente na atmosfera? Né? Porque eles foram produzidos pelos autótrofos, após os heterótrofos aumentarem a concentração de CO2 na atmosfera. Então, sem grandes dificuldades para essas questões também. Então, qual a hipótese? A evolução molecular, né, que moléculas complexas são encontradas a partir de moléculas simples. Um produto que confirmou foram os aminoácidos. E o oxigênio surgiu posteriormente
a liberação, pelos autótrofos, a liberação do CO2 dos heterótrofos. Jana 2, ó. Considere os seguintes dados relativos à origem da vida. Ele quer a ordem lógica. Ele não quer a ordem cronológica, percebe? Ele quer a ordem lógica. Então, ó, fermentação, uma das primeiros seres vivos, fotossíntese e expiração. Então, esse aqui veio depois desse aqui. Então, num esquema de resposta, ó, que eu tenho 4 itens, eu sei que o 1 tem que vir antes do 3. 1 tem que vir antes do 3. Tá? Eu não sei se está tão pertinho assim. Estabelecimento de equilíbrio entre autótrofos e heterótrofos. Esse é o último item. O último item é o equilíbrio entre eles, né? E o coacervado, a sopa primitiva, é o primeiro item. Então fica essa ordem aí. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4, alternativa C. Tudo bem? Beleza? Tranquilíssimo, né? Uma questãozinha da UEL aqui. Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia dúvida se ela teria surgido pela abiogênese ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações por meio de experimentos como consequência de diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre a biogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona corretamente o pesquisador, a hipótese defendida e o experimento que deu sustentação à sua defesa. O duro aqui são os nomes, né? Ele fala, John Tuberville Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstram o surgimento de micro-organismos em um caldo de carne aquecido e mantido em recipiente fechado. Como que a gente vai fazer essa questão? Vamos analisar item a item. Então, por exemplo, essa afirmação, ó, que a abiogênese, eu posso demonstrar a partir dessa experiência, ela é correta, né? Aqui, ó, Jean-Baptiste von Helmont defendeu biogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de larvas em pedaços de carne em putrefação. É o que diz a teoria da biogênese? Que um ser vivo surge do que está morto? Não. Não pode ser a B. Independente do nome do cara, né? Lázaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstram a origem da matéria que permitiu o crescimento das plantas em vasos. De novo, ó, a planta cresce da terra, é biogênese? Não, está errado. Tá? Félix Pouchet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir dos quais surgiam micro-organismos pela fervura. Se eu fervir, ele não cresce. Está errado. Louis Pasteur, que é o cara que ferveu o meio, né? Defendeu a abiogênese por meio de experimentos com uma mistura aquecida de água, feno e oxigênio, a partir do qual surgiam micro-organismos. Não tem nada a ver. Né? Então, a única, independente do nome do pesquisador, e isso que atrapalhou o pessoal que fez a prova, que tem a afirmação correta é o item A, né? Que mostra o que é a teoria da abiogênese e como ela acontece. Agora, quem foi não fazia diferença. Por quê? Porque é a única que estava certa. Entendeu? E na última. Assim como nos séculos passados, também hoje o ser humano busca o autoconhecimento para compreender sua relação com a natureza e com a sociedade. Nesse sentido, surgem algumas perguntas como: quem somos, de onde viemos, para onde iremos?
Na tentativa de responder a essas perguntas e explicar como teria surgido a vida em nosso planeta, várias hipóteses foram formuladas por filósofos e cientistas. Enfim, né? Assinada a alternativa correta. A hipótese do fixismo não acompanha as narrações religiosas sobre a criação da vida? Acompanha, né? Porque ele fala que a vida não sofre alteração. Então, está errado aqui. Em 1936, Oparin propõe uma explicação para a origem da vida sobre determinadas condições da atmosfera primitiva que propiciou o desenvolvimento de uma sopa de proteínas no ambiente aquático, dando origem ao coacervado, caracterizado como células primitivas. Ok. Vai ser a B, que é a parte da evolução molecular. Vamos ver as outras. A hipótese da geração espontânea propôs que os seres vivos teriam surgido nas profundezas do mar, na ausência... Não. A geração espontânea diz que surge da matéria bruta, independente de qual ela seja. A cosmogenia é a hipótese que admite que a vida foi implantada na Terra por motivações extraterrestres. Eu não vou nem ler, isso aqui está parecendo seriado de ficção científica, né? A vida foi implantada, tem alguém... Oparin comprovou sua hipótese da origem da vida simulando a formação de coacervados por meio de experimentos controlados em laboratório. Por isso, essa hipótese é amplamente aceita na comunidade científica. Quando ele fala que ele comprovou sua hipótese, ele não achou um ser vivo. Ele achou os aminoácidos, enfim. Né? Então, por isso que a gente vai continuar com a alternativa B. Certo? Eu vou parar a nossa gravação aqui.